Vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus com o sermão intitulado Nosso Futuro e Profecias. Qual é o futuro daqueles que creem em Deus? Eles falham quando tentam algo? Sobre o nosso futuro, Deus nos deu muitas palavras na Bíblia. Ele preparou um mundo onde não haverá mais morte. Esse mundo será preenchido com transbordante alegria, felicidade e cânticos. O apóstolo João viu uma revelação e a registrou na Bíblia. Está escrito no livro do Apocalipse que Deus preparou para nós, filhos celestiais, um mundo glorioso que é cheio de indescritível bem-aventurança, esplendor e mistério. Quando Jesus veio a esta terra há 2000 anos, ele também disse: "Na casa de meu Pai há muitas moradas." Jesus também nos ensinou que ele estava indo ao céu para preparar um lugar para nós. Que tipo de morada é o lugar que Deus preparou para nós? Um belo e gracioso mundo que não pode ser comparado com a vida atual foi preparado para nós. Para cumprir isso, Deus também mobilizou muitas profecias na Bíblia. As pessoas continuam buscando o seu futuro em desespero, vivenciando apenas as dificuldades e sofrimentos que elas enfrentam. É por isso que as pessoas costumam dizer: "Não há futuro, há trevas adiante." Já que Deus preparou um brilhante futuro para nós, não devemos usar expressões como essa. Devemos? Hoje, sobre esse assunto, vamos ver a palavra de Deus escrita em Isaías, capítulo 14. Vamos ver Isaías, capítulo 14, versículo 24. Vejamos o versículo 24. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Deus não costuma jurar. Essa não é uma expressão comum em suas mensagens. Vamos agora ver cuidadosamente o que ele diz a seguir, pois deve ser algo de grande importância. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Como pensei, o que acontecerá? Assim sucederá. Deus jurou que isso certamente será feito. Então, de quem são as palavras dos 66 livros da Bíblia? Elas são as palavras e os pensamentos de Deus, não são. É também através da administração de Deus que Ele quer realizar isso. Por isso, a Bíblia contém os pensamentos e a administração de Deus. Vamos ver o versículo 24 de novo. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Como pensei, assim sucederá, e, como determinei, o que acontecerá, assim se efetuará. Então, se Deus promete nos dar o eterno reino dos céus, nos dar um futuro brilhante e nos dar alegria transbordante todos os dias, com certeza, tudo isso se tornará realidade. As promessas de Deus não são completamente diferentes de alguma promessa vazia, jogada em uma fantasia ou ilusão. Mesmo que um homem faça um juramento, os outros devem crer no que ele diz. Mas aqui, quem jurou? Foi Deus quem jurou. Nós, os filhos celestiais, devemos acreditar absolutamente que todas essas coisas certamente serão cumpridas. Com essa fé firme, devemos correr diligentemente pela recompensa que Deus prometeu nos dar. Primeiro, vejamos as palavras de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 21, sobre o nosso futuro. Apocalipse, capítulo 21.
Vamos ver Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Podemos dizer que este mundo desempenha o papel de amostra do nosso mundo futuro que Deus prometeu preparar para nós. Novamente, o que acontecerá? Não haverá morte. O que acontecerá depois? Não haverá luto. O que acontecerá depois? Não haverá pranto. Além disso, não haverá dor. Este é o tipo de mundo que Ele está preparando para nós. Aqui nesta terra, estamos vivendo em um mundo onde há muita dor, sofrimento, dificuldade e angústia. Mas o reino de Deus para o qual iremos é um lugar onde não há mais dor, sofrimento, luto ou tristeza. Para explicar com mais detalhes, Deus diz que Ele nos permitirá ter uma vida transbordante de alegria, felicidade e emoção em um mundo onde não envelheceremos, nem ficaremos velhos e onde não haverá limitação de tempo e espaço. De quem é esse plano? É o plano e o pensamento de Deus. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Como pensei, o que acontecerá? Assim sucederá. E, como determinei, o que acontecerá? Assim se efetuará. É assim que será o nosso futuro. Deus declarou, não apenas uma vez, mas até mesmo através de repetidos juramentos, que Ele certamente fará acontecer. Muitas vezes, focamos apenas em quem somos hoje e nas circunstâncias que enfrentamos no momento. E com essa visão limitada, nos conduzimos à frustração, reclamações e sofrimento. Porém, nunca devemos nos deixar cair em tais situações dolorosas. Essa nunca deve ser nossa vida futura. Se não pudermos participar desse lugar esplêndido, desse lugar encantador e desse mundo incrível, isso seria muito infeliz. Vamos continuar com o versículo 5. Vejamos o versículo 5. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que, o que ele está fazendo? Faço novas todas as coisas. Não viveremos nesta forma, mas viveremos em um novo mundo. Deus disse que carne e sangue não poderiam entrar nesse mundo espiritual. Todas as coisas seriam renovadas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus está nos guiando para este mundo. Vejamos o versículo 7. Vejamos o versículo 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não devemos ser essas pessoas, mas sim, vocês e eu devemos ir para o brilhante e esplêndido mundo que Ele nos mostrou. Vocês não concordam? Vamos para o capítulo 22. Capítulo 22, versículo 1. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Nossas vidas nesta terra podem ser diferentes umas das outras. Todos têm diferentes posições sociais e status. Porém, Deus já estabeleceu a nossa vida no reino dos céus.
Quando o tempo da nossa vida de fé chegar ao fim, para onde iremos? Nós entraremos no eterno reino dos céus. No eterno reino dos céus, não seremos apenas uma das pessoas celestiais. Deus disse que reinaremos como reis pelos séculos dos séculos. Ou seja, cada momento da vida de fé que estamos vivendo agora é o tempo que nos foi dado por Deus, que quer que reinemos como reis no reino dos céus. Tendo isso em mente, devemos vencer as dificuldades, as tristezas e as adversidades de hoje, e ser aqueles que podem entrar no reino de Deus. É por isso que os 66 livros da Bíblia nos dão muitos ensinamentos que dizem: não devemos fazer isso, ou não devemos fazer aquilo. Eles também dizem: se nos tornarmos essas pessoas, podemos herdar o eterno reino de Deus. Tudo isso está escrito na Bíblia. É por isso que estamos guardando o sábado hoje, de acordo com os mandamentos de Deus. As irmãs usam um véu em suas cabeças. Nós também guardamos as festas. Nós obedecemos todos os regulamentos da nova aliança e pregamos o Evangelho diligentemente. Todas essas coisas que estamos fazendo agora estão acumulando bênçãos para o futuro, não estão? Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 21. Vejamos o capítulo 21, versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é do que era ouro puro como vidro transparente. As pessoas do mundo gostam de ouro, certo? Porém, quando formos para o céu, será inútil. Versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Vejamos o versículo 23. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. A Bíblia nos esclarece que somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida podem entrar neste glorioso mundo. De quem são esses planos? São os planos de Deus. Esse também é o propósito de Deus. Para nos conduzir a este mundo para que possamos reinar no reino dos céus para todo o sempre, Deus dá a cada um de nós a sua própria vida. Todos têm fraquezas que apenas eles mesmos podem saber. Já que Deus sabe de tudo, Ele deu a essa pessoa esse tipo de dificuldade para torná-la mais forte, corrigindo o que está errado. Por favor, também tenham em mente que Deus nos deu a vida de hoje para suprir o que nos falta. Eu espero que todos vocês superem a vida de hoje com a fé de que o eterno reino dos céus certamente existe. Não é por isso que a Bíblia nos chama de estrangeiros e peregrinos que vieram do céu a esta terra? Ela não nos descreve dessa maneira? Vamos abrir o livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. A terra significa neste mundo. Enquanto viviam nesta terra, eles disseram: esta terra não é o meu lar, não é a minha pátria. Eles se descreveram como estrangeiros e peregrinos. Vejamos o versículo 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E, se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar.
mas, agora, aspiram a uma pátria superior. Qual é a pátria superior? Isto é, celestial. O eterno reino dos céus, a nossa pátria superior, é o nosso eterno lar. A maioria das pessoas que estão vivendo nesta terra não sabe de onde veio e não sabe para onde está indo. Porém, Deus conhece o começo e o fim da nossa existência. Onde Deus, que tudo sabe, nos diz que é a nossa verdadeira pátria. Se a nossa pátria é o céu, por que viemos a esta terra temporariamente como estrangeiros e peregrinos? Afinal, nós estávamos no reino dos céus. Viemos a esta terra por um curto período de tempo por causa dos nossos pecados. E Deus preparou este lugar para nós, para que depois de vivermos nossa vida nesta terra de forma graciosa e linda, de acordo com a vontade de Deus, possamos provar do eterno reino dos céus mais uma vez. Espero que cada um de vocês nunca perca esse glorioso mundo. No Evangelho de Lucas, não são mencionados o céu e o inferno na parábola do homem rico e Lázaro? O homem rico não conheceu bem a Deus e não teve fé em Deus enquanto vivia nesta terra. Por esse motivo, ele sofreu eternamente no eterno inferno. Vendo a cena escrita na Bíblia, oro para que ninguém de nossa família celestial vá para esse lugar. Sobre o nosso futuro, Deus nos deu estas palavras na Bíblia. Para irmos ao lugar glorioso no futuro, há certas coisas que Deus preparou para nós fazermos nesta terra. Devemos seguir este caminho. Se não seguirmos este caminho, não poderemos entrar nesse glorioso mundo. É por isso que o próprio Deus veio a esta terra e se tornou o Cordeiro, para que possamos segui-lo. Por isso, no livro do Apocalipse, capítulo 14, o que a Bíblia nos diz para fazer? Nos diz para seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. Além disso, quando lemos o livro de Miqueias, capítulo 4, versículo 1, o que devemos fazer quando ele nos ensinar seus caminhos nos últimos dias? Devemos fazer tudo de acordo com os seus ensinamentos. Por quê? Para onde ele nos guia? Para o eterno reino dos céus, cujo mundo devemos ver. Um membro ganhou muitos frutos hoje, e isso é uma coisa boa. Um membro está, na verdade, há 10 ou 20 anos, e isso também é uma coisa boa. Porém, o importante não é há quanto tempo estamos, na verdade, como 10 ou 20 anos, mas se estamos ou não vivendo de acordo com a vontade do Pai hoje. Deus disse que seus pensamentos certamente seriam realizados e que seu plano certamente seria cumprido. E que Deus preparou este mundo glorioso para nós e nos mostrou o caminho para o reino dos céus. Epístola aos Hebreus, capítulo 9. Vamos ver o versículo 15 juntos. Vejamos a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Por isso mesmo, aqui está falando sobre Jesus Cristo. Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que... Aqui vai falar sobre os filhos celestiais, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança. Recebam. O que eles vão receber? A promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. A promessa da eterna herança do reino de Deus é simplesmente uma promessa de dar o reino dos céus aos seus filhos, não é? Para cumprir essa promessa, de que tipo de aliança Deus se tornou o mediador? Deus desempenhou o papel de ponte através da nova aliança para cumprir essa obra. Ele veio a esta terra como o mediador. Por isso, aqueles que não estão na verdade da nova aliança podem entrar no eterno reino dos céus? Não é por isso que devemos praticar a verdade da nova aliança diligentemente? Nós guardamos o sábado, a Páscoa e as festas da nova aliança.
Nós também seguimos o batismo da nova aliança. Viver uma vida de obediência a todos os ensinamentos de Deus não é para o bem do nosso futuro? Todos nós devemos fazer o nosso melhor para não sermos preguiçosos. Vamos ver o que Deus preparou e prometeu na nova aliança, indo para o livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Vejamos o capítulo 31, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei o que ele firmará, nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O motivo de Deus ter dado a nova aliança para a humanidade é para que possamos herdar o eterno reino dos céus. Não é por isso que ele veio a esta terra com a verdade da nova aliança? No entanto, as pessoas guardam o sábado da nova aliança? Não, elas não guardam. E quanto à Páscoa da nova aliança? Elas têm a Sião da nova aliança ou as festas da nova aliança? O mundo não guarda nenhuma delas. Todas as promessas nos 66 livros da Bíblia não são promessas de Deus para os filhos de Sião hoje em dia? Não é por isso que estamos pregando com a intenção de irmos para o gracioso e belo mundo que Deus preparou para nós? Vamos continuar com Jeremias, capítulo 31. Vamos para o capítulo 31, versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus disse, na mente lhes imprimirei as minhas leis. O que é essa lei? É a lei da nova aliança. Esse também é o plano e a determinação de Deus, que certamente serão cumpridos. Vejamos o versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei o que ele perdoará, as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Através da nova aliança, Deus perdoará todas as nossas iniquidades e tirará todos os nossos pecados. Já que a nova aliança é uma verdade preciosa que ilumina o nosso futuro, não estamos guardando o sábado da nova aliança e a Páscoa da nova aliança? O futuro que é dado a nós é realmente um belo futuro. É um futuro brilhante. Embora não tenhamos uma posição elevada neste mundo, Deus está projetando o nosso futuro como reis do céu. Portanto, não vamos nos apegar apenas à vida de hoje, mas correr em direção ao reino dos céus. A Bíblia diz que o tempo dado a uma pessoa é de 70 anos ou 80, se a sua força durar. Esse é o tempo médio de vida. Assim, aqueles que aprenderam a verdade da nova aliança de Deus durante esses 70 a 80 anos são realmente abençoados. Porém, já que há muitas pessoas que não receberam essa bênção ainda, Deus não nos diz para pregar esse evangelho em Samaria e até os confins da terra? Vamos pregar diligentemente. Fazendo isso, vamos guiar aqueles que estão vivendo no mundo das trevas para o mundo da luz, para que possamos ir de mãos dadas em direção a um futuro brilhante juntos. Estamos, na verdade, da nova aliança. Nós também temos a Mãe Celestial, que é a realidade da nova aliança. Então, pode haver um lugar mais glorioso no mundo? Já que é um lugar tão maravilhoso, Deus não o apresentou a nós? Onde Deus nos disse para entrar? Devemos ouvir a voz de Deus, que preparou esse futuro brilhante para nós. Vamos ver Jeremias, capítulo 4, versículo 5. Vamos ver o capítulo 4, versículo 5. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém, e dizei,
Tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Qual é o nome da cidade fortificada? É Sião. Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais. A Bíblia nos ensina a ir rapidamente para Sião, a cidade fortificada. Se é a palavra de Deus, o que devemos fazer? Sião é realmente um lugar brilhante, glorioso e esplêndido. Deus não nos concede a bênção da vida eterna, a salvação e a graça do perdão de pecados em Sião. Vocês e eu estamos em Sião agora? Sim, estamos em Sião. Vamos dar eterna graça, honra e glória a Deus, Elohim, Deus Pai e Deus Mãe, que nos chamaram para Sião, e sempre focar no futuro que está profetizado para nós. Se nos afogarmos nas dificuldades atuais, pensando, estou passando por tais dificuldades, ou estou sofrendo de tais dores, podemos perder o nosso futuro. Eu espero que todos os nossos membros da família celestial possam desfrutar da vida eterna e das bênçãos no glorioso reino dos céus, onde não haverá mais morte, luto ou dor, mas alegria e felicidade florescerão esplendidamente. Onde é a nossa pátria? Quando lemos em Hebreus, capítulo 11, versículo 13, está escrito que a nossa pátria é o reino dos céus. Não percamos o reino dos céus. Eu também peço a todos os nossos membros da família celestial que deem eterna graça, honra e glória a Deus Pai e Deus Mãe por nos ensinar a verdade da nova aliança para que possamos ir ao reino dos céus. Eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Obrigado.